Olá, jovens, tudo bem? Professor Franzé Alencar, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos estudar expoente fracionário, tá? A gente está sempre acostumado com expoente inteiro, natural, positivo ou até negativo, mas não é tão comum a gente trabalhar com expoente fracionário. Mas vamos lá. Qual a ideia que a gente tem que ter? Sempre que você tiver um expoente na forma de fração, você pode converter para um radical, uma raiz. Pode ser quadrada, cúbica, raiz quarta, quinta, raiz enésima no geral. Então, se nós temos a elevado a n sobre n, isso aqui corresponde a, você coloca aqui o radical, que é o símbolo da raiz. Aqui dentro você coloca o a, que seria a base da potência. Aqui a base, o expoente vai ser o m, que é exatamente o numerador, e o índice dessa raiz vai ser o n, que é exatamente o denominador. Então, a elevado a m sobre n vai ser raiz enésima de a elevado a n. Veja bem, o m numerador se torna expoente da base, tá? Do radicando aqui. O n, que é o denominador, ele se transforma no índice. Agora, eu só posso fazer essa transformação com a condição. Esse a, tá? A base da potência tem que ser um número maior ou igual a zero. Sendo essa condição, eu posso fazer essa transformação numa boa. Então, vamos lá. Aqui você tem x elevado ao meio. Veja que o expoente é fracionário. Vamos transformar na forma de raiz. Então, você coloca a raiz, tá? Radical, aliás. Aqui dentro você coloca o x, que seria a base. O 1, que é o numerador, ele seria o expoente aqui do x. E o 2, que é o denominador, seria o índice. Então, aqui você tem a raiz quadrada de x elevado a 1. Só que, quando o índice é 2, quando você tem uma raiz quadrada, ele não precisa aparecer. Então, aqui você pode escrever como raiz quadrada, ó, sem índice, de x elevado a 1, que seria x. Ou seja, sempre que o expoente for um meio, você pode converter isso aqui numa raiz quadrada, tá? Se for 7 elevado ao meio, raiz quadrada de 7. Se for 11 elevado ao meio, raiz quadrada de 11, e assim por diante. 17 elevado a 1/3. Mesma coisa, ó. Você coloca o radical, tá certo? O 17 fica dentro do radical. O 1, que é o numerador, se transforma em expoente. O 3, que é o denominador, se transforma no índice. Então, aqui você tem raiz cúbica de 17 elevado a 1, que seria o próprio 17. Então, todo número elevado a 1/3 é a raiz cúbica desse número. E vamos lá, e assim por diante, não tem dificuldade não. 26 elevado a 3/4. Coloco o índice, ou coloco a radical, coloco o 26, o 3 numerador se transforma em expoente, e o 4 denominador se transforma em índice. Então aqui vai ficar a raiz quarta de 26 elevado a 3. Eu vou calcular 26 elevado a 3, vai ficar um número alto, que é 26 vezes 26 vezes 26. A gente deixa assim, o objetivo é só treinar essa transformação, tá? Não precisa calcular ainda, a não ser que ele peça para calcular. Aí vamos lá, ajeitando aqui, ó. Agora, aqui os próximos, 4, 5 e 6, exatamente o processo inverso. Por quê? Essa igualdade aqui, se a elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m, então, uma raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. Ou seja, toda raiz, ela pode ser convertida também no expoente fracionário, tá? Um caminho duplo aqui, né? Para você poder fazer essa transformação, tá? Então, ou seja, raiz quadrada de 11. Como é uma raiz quadrada, aqui vai ser 2, no caso o índice, e aqui o expoente é 1. Então, você vai ter 11 elevado ao meio. Cuidado para não trocar, tá? Viu? O índice, ele sempre é o denominador, e o expoente aqui do 11 é o numerador. Então, raiz quadrada de 11 é 11 elevado ao meio. Aqui, mesma coisa, eu coloco o y, o numerador vai ser o 3 e o denominador vai ser o 10. Então, raiz décima de y elevado a 3 é y elevado a 3 sobre 10. Aqui, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, ó. Raiz
quadragésima-segunda de 10 elevado a 19. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a 19, que é o numerador, sobre o denominador, que é 42, né? Que é o índice. Pronto, fica dessa maneira. Agora, o item 7 aqui é para nós calcularmos, tá? Ele pede para calcular. Nós temos aqui 5 itens para fazer o cálculo. 81 elevado ao meio. Vamos fazer esse 81 elevado ao meio de duas maneiras diferentes. Então, vamos primeiro colocar o conceito que a gente está estudando. Expoente fracionário transformado em raiz. Então, 81 elevado ao meio vai ser raiz quadrada, né, de 81 elevado a 1. Tá? 1 numerador, 2 denominador, índice. E eu posso escrever assim, raiz quadrada, não preciso colocar o 2, raiz quadrada de 81. E raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 vai dar 81. Qual seria outra maneira de resolver isso aqui, ó? Em vez de transformar em raiz, eu posso aplicar algumas propriedades, né? Propriedade das potências. Por exemplo, tem uma propriedade que é assim, ó, A elevado a P elevado a Q. É aquela propriedade potência de potência. Quando você tem uma potência de potência, você pode multiplicar os expoentes. Então, isso aqui é A elevado a P vezes Q. Eu posso aplicar essa propriedade nessas continhas aqui para calcular quando o expoente ele for fracionário. Ou então, quando o expoente é um número racional em si, né? Pode ser uma fração, pode ser um número decimal, como tem aqui no item D, e no item E, ou seja, dois números decimais. Então, como é que eu poderia resolver o item A de outra maneira? A gente poderia resolver assim, ó. 81 elevado ao meio. Eu fatoro 81, tá? Como é que seria a fatoração do 81? Vou fazer bem aqui. Ó, 81, eu vou fatorar por quanto? Por 3. 81 por 3 dá 27. 27 também dá por 3, aqui fica 9. 9 dá por 3, que fica 3. E 3 por 3 fica 1. Ou seja, 81 é 3 elevado a 4. Então, no lugar desse 81, eu coloco 3 elevado a 4. Só que esse 3 elevado a 4, ele está elevado ao meio. Então, fica 3 elevado a 4 elevado ao meio. Olha aí a nossa propriedade aqui, potência de potência. O que é que você faz com os expoentes? Multiplica. Então, vai ficar 3 elevado a 4 vezes o meio. 4 vezes o meio é 4 meios. E 4 meios é uma fração aparente, ou seja, 4 sobre 2 é 2. E 3 sobre 2, e 3 elevado a 2 seria 9. Ou seja, exatamente o que nós tínhamos aqui. O resultado que a gente fez na primeira solução. Ah, professor Franzé, mas aí a gente pode... É melhor colocar na forma de raiz, né? Porque aí tira logo a raiz quadrada. Quando os números aqui não são assim elevados, né? No caso do item A, tudo bem. Mas você vai perceber que no item B, se a gente for colocar na forma de raiz, vai ficar um pouco chato, né? Por causa da conta, ó. Quer ver? Vamos lá. Eu vou colocar assim, ó. Símbolo da raiz, né? 243 elevado a 3 quintos. Olha só como vai ficar. Eu coloco 243, o numerador se transforma em expoente, o 5, que é o denominador, seria o índice. Olha só, tentar fazer essa conta aqui é um pouco mais chato. Você vai fazer muita conta, porque 243 elevado a 3 é 243 vezes 243 vezes 243, dá um número alto. Depois você vai ter que tirar a raiz quinta, ou seja, vai se transformar bem trabalhoso. Então, dá para resolver? Dá, mas você vai fazer muita conta. Então, o método melhor seria exatamente esse que eu apliquei nessa solução aqui, ó. Nessa solução do item A, esse segundo método. Ou seja, você pega o 243 e fatora. Vamos lá, deixa eu fazer bem aqui a fatoração do 243. 243 dá para dividir por 3, vai ficar 81. Ó, apareceu 81 aqui, né? Já tínhamos feito, ó. Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1, né? Nem precisar fazer isso tudo, porque vai ser um 3 a mais. No caso aqui seria 3 elevado à quinta potência. Ou seja, deixa eu apagar aqui, ó. 243 é 3 elevado à quinta potência. Deixa eu apagar aqui.
Pronto, então, no lugar desse cara aqui, eu coloco 3 elevado a 5. Só que esse 243, que é 3 elevado a 5, ele está elevado a 3 quintos. Então, fica aqui 3 quintos, ó. Agora, novamente, essa propriedade, que a gente falou bem aqui. Potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, fica 3 elevado, ó. 3, ou 5, multiplicado por 3 quintos, esse 5 aqui, ele só multiplica o 3. Porque aqui é como se eu tivesse 5 sobre 1. Então, 5 multiplica o 3, o 1 multiplica o 5. Cuidado. Aí, 5 vezes 3 é 15. 15 dividido por 5 fica 3. E outra coisa, aqui com certeza tinha que dar 3, porque o 5 eu estou multiplicando por 3. E depois eu estou dividindo por 5. Quer dizer, eu estou fazendo uma coisa e depois desfazendo. Se eu multiplico uma coisa por 5, depois divido por 5, eu não altero nada. Então, é como se eu pudesse aqui simplificar esse 5 com esse 5. Então, fica só o 3. E 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Pronto. A outra, então, a gente vai seguir essa tendência de fatorar a base para depois fazer a multiplicação dos expoentes. Porque colocar na forma de raiz não é muito bacana, né? Aqui no caso, ó, 64 elevado a 5 sextos. 64, vamos lá, fatorar. Bem aqui, ó, 64, vamos fatorar aqui, ó, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. 64 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6, né? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço. Pronto. Então, ó, vamos lá, 64. É 2 elevado a 6. Então, fica 2 elevado a 6 elevado a 5 sextos. Aí a mesma coisa, vamos multiplicar os expoentes. E a mesma situação anterior. Eu vou pegar o 6 e multiplicar por 5, depois dividir por 6. Multiplico por 6, divido por 6, não altero nada. Então, na verdade, cancela esse 6 com esse 6 e vai sobrar 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 é o produto de 5 fatores, todos iguais a 2. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, fica 32. Pronto, aí 625 elevado a 0,25. Eita, professor, agora é expoente decimal. Mesma coisa. Você pega o 625, você fatora e faz essa propriedade aqui de potência e potência. Fatoramos 625. 625 termina em 5, então dá por 5. 625 dividido por 5 vai dar 125. 125 também dá por 5, fica 25. 25 por 5 vai dar 5 e 5 por 5 fica 1. Logo, 625 é 5 elevado à quarta potência. Então, 625 é 5 elevado a 4. Só que ele está elevado a 0,25. Pronto, aí vamos aplicar potência de potência. Multiplica os expoentes. 5 elevado a 4 vezes 0,25. Essa continha aqui ela é bem fácil, porque 4 vezes 0,25. Imagine que você tem 4 moedas de 25 centavos. 4 moedas de 25 centavos é R$1. Então fica 5 elevado a 1, que vai dar 5. E o último item aqui, o item E, também o processo é o mesmo, né? Você vai fatorar 16, tá bom? Tínhamos feito a fatoração bem aqui, 16 é 2 elevado a 4, elevado a 1,25. Então, eu pego 4 e multiplico por 1,25, potência e potência. Quanto é 4 multiplicado por 1,25? Você pode fazer assim, ó, 4 vezes 1,25. Eu vou pegar a metade de 4. A metade de 4 é 2. Só que se eu pegar a metade de 4, eu vou pegar o dobro de 1,25. O dobro de 1,5 é 2,5. Então, eu posso fazer assim, né? Numa multiplicação, se eu dividir um fator por 2, eu multiplico outro fator por 2. Isso.
Se eu dividir um fator por 3, eu multiplico outro fator por 3. Pronto, então 4 vezes 1,25 é a mesma coisa que 2 multiplicado por 2,5. E 2 vezes 2,5 é 5. Então fica 2 elevado a 5, que fizemos bem aqui, ó, 32. Pronto, jovens. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.